Olá, amigos da Diário TV, falamos direto da redação, trazendo para você as informações mais importantes de Teresópolis e região. A gente começa tratando do boletim policial, né? Em Teresópolis, a gente teve no último domingo o homicídio de um jovem no bairro do Pimentel. A gente trouxe aqui essa notícia ontem sobre a investigação da morte desse rapaz conhecido como Betão, morador do Pimentel. E a gente trouxe essa notícia de que a polícia estaria investigando e estava atrás dos envolvidos, já que houve essa ação ocorreu em plena luz do dia e houve muitas testemunhas sobre esse caso. Esse rapaz que você viu, conhecido como Betão, morador do Pimentel, foi alvejado por tiros por homens que acabaram fugindo do local antes da chegada da polícia e havia investigação. Pois bem, o trabalho da Polícia Militar conseguiu chegar a um suspeito, um acusado de ter participado, que estaria lá no Rosário. Na noite dessa segunda-feira, a Polícia Militar conseguiu efetuar a prisão desse suspeito, né, de ter participado do homicídio, morador do bairro Pimentel. E apesar do êxito da ação, pouco tempo depois, o sujeito foi posto em liberdade. Os agentes da Polícia Militar, lá do 30º BPM, foram apurar as denúncias, né, de que ele estaria numa festa lá no Rosário. Ao chegarem lá, conseguiram realmente encontrar esse sujeito aí acusado de ter participado, né, do homicídio, e ainda descobriram na delegacia de que havia um mandado em desfavor dele sobre envolvimento com tráfico de drogas e um outro homicídio. E esse homicídio, que é do passado dele, né, teria ocorrido quando ele ainda era menor, portanto não houve flagrante. Foi mais um fato que não houve flagrante, então também colaborou para que ele não ficasse preso. Além disso, existe também uma norma durante esse período de pandemia que também facilitou para que ele fosse liberado, né? Então, o sujeito foi preso pela Polícia Militar, foi levado até a delegacia de polícia, mas acabou solto por conta dessa situação diferenciada de prisões que vivemos nesse período de coronavírus. A investigação continua sobre essa situação, mas o suspeito foi apenas ouvido e liberado pouco depois. Ainda no noticiário policial, a gente traz agora a notícia da ação da Polícia Rodoviária Federal na estrada Rio-Teresópolis. Esse caminhão que você vê aí estava com uma carga de ração e era transportada com documentação fiscal irregular. O caso aconteceu na BR-116, aqui em Teresópolis, na noite desta segunda-feira. Por volta das 7 horas da noite, as equipes da 4ª Delegacia de Teresópolis faziam uma blitz na altura do quilômetro 89 e nessa ação, para coibir a criminalidade na região, abordaram um caminhão que transportava ração. O motorista apresentou aos policiais as notas fiscais, entretanto, havia diversos indícios de irregularidade em uma verificação das mercadorias transportadas e declaradas. Os policiais acionaram a Secretaria de Fazenda do Estado e foi constatada essa irregularidade. O veículo e a carga foram levados para a unidade da barreira fiscal em Levi Gasparian. Então está aí o trabalho atuante da Polícia Rodoviária Federal, que conseguiu apreender essa carga aqui em Teresópolis. Polícia Rodoviária Federal que tem feito muitas ações em vários locais no estado do Rio de Janeiro e tem obtido grande êxito em verificar essas irregularidades, né? A gente traz até no jornal impresso, a gente traz até nos nossos jornais sempre, né? Tanto na TV quanto no jornal impresso, várias dessas ações da Polícia Rodoviária Federal. E agora a gente vai falar sobre uma situação que ocorreu nessa semana, que é o decreto da Prefeitura Municipal sobre a liberação de um refinanciamento para consignados dos servidores municipais. A gente sabe que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais vem batalhando para que a Prefeitura faça uma liberação, uma suspensão das cobranças de parcelas dos empréstimos consignados, né? Isso a gente vem trazendo em entrevistas, inclusive na Câmara foi aprovado um projeto de lei do vereador Maurício Lopes nesse sentido,
para que os funcionários da prefeitura que estão passando por dificuldades, perderam horas extras, perderam gratificações porque muitos setores estão paralisados, como a educação, eles precisam contar com esse dinheiro que pode ser até 30% do valor do seu salário, pode ser utilizado para consignação. Então, a ideia do sindicato, para favorecer os servidores, seria liberar esses 30% enquanto perdurar a pandemia e as paralisações nas atividades, para melhorar, para facilitar a vida dos servidores. Só que esse pedido chegou ao prefeito e o prefeito anunciou que publicou um decreto em que, na verdade, autorizou um refinanciamento e um aumento da margem de endividamento dos servidores. Mas o prefeito Vinícius Clausen, por meio das suas redes sociais, divulgou que estaria atendendo a um pedido do sindicato. E isso não caiu nada bem lá para os sindicalistas. A presidente do sindicato conversou com a gente e explicou que não tem nada a ver esse decreto com o pedido que foi feito, na verdade, pelo sindicato. A Kátia Borges explicou para a gente a verdadeira situação. Eu deixo claro que em momento nenhum a gente foi procurado para tomar ciência desse decreto, sequer para negociar a própria construção dele. O nosso pedido ao prefeito não foi esse, a gente pediu a suspensão dos consignados, logo assim que a gente soube que as pessoas seriam afastadas das suas funções, que a educação ficaria sem funcionar, que as aulas seriam suspensas, nós pedimos a suspensão do consignado, porque retornaria 30% para o salário do servidor. Então, nesse período que o servidor perdeu hora extra, gratificação, que fosse suspenso o pagamento do consignado, como a gente está vendo aí diversos municípios fazendo essa mesma questão. E foi uma questão que a gente pediu. Esse foi o nosso pedido, a suspensão. E assim que acabasse, retornaria-se da onde parou. Ele até retornou para a gente, o prefeito retornou, dizendo que havia uma impossibilidade com a Caixa Econômica devido a uma dívida que a Caixa tem com a prefeitura, o Santander teria que enviar um contrato, mas isso não foi adiante. Entendendo a situação do servidor, nós pedimos então ao vereador Maurício Lopes se ele faria um projeto onde a gente pudesse pedir, através de lei, a suspensão desses consignados pela prefeitura. O sindicato entende que a prefeitura ela tem autonomia porque ela tem a parceria. O convênio é feito por ela. Eu não posso chegar em qualquer banco e pedir um consignado para ser descontado em folha. Quem tem essa parceria é a prefeitura. Então, a gente ia pedir, através da suspensão dessa parceria nesse momento, por 4 meses, para que o servidor deixasse de pagar essas parcelas, que retiram 30% do salário do servidor, em vista da perda salarial que ele teve em função de afastamento, de grupo de risco, da própria educação, que as aulas foram suspensas, em função disso tudo. E aí, o projeto foi aprovado na Câmara e foi para o gabinete. E a gente está esperando até agora que seja ou sancionado ou vetado. E ontem me sai essa publicação que diz, na publicação, que via de encontro ao pedido do Sindipmt. O pedido do Sindipmt não foi o que saiu no decreto. Então, eu gostaria de esclarecer e dizer que, enquanto sindicato e voz do servidor, o pedido que está no decreto não foi feito pelo servidor, não foi feito pelo Sindipmt. Está aí, então, o esclarecimento da presidente do sindicato de que ela pediu, na verdade, era paralisar o pagamento das prestações, os servidores não teriam que continuar pagando, mas quando voltassem a ter que pagar, não seria cobrado os juros, não seriam cobrados os juros desse tempo que ficou sem pagar. E o que, na verdade, o prefeito liberou através de decreto é um refinanciamento, ou seja, quando voltar a pagar vai ter uns juros, e ainda também liberou que mais dinheiro possa ser utilizado na consignação, ou seja, uma margem maior do salário dos servidores que possa ser utilizado em consignação. E, com isso, o endividamento pode aumentar e não foi exatamente o que o sindicato pediu e continua esperando que o prefeito, na verdade, aprove o projeto de lei do vereador Maurício Lopes, que esse sim contém o pedido integral dos servidores em relação à demanda dessa questão dos empréstimos consignados. Ontem a gente trouxe aqui no nosso boletim a informação de que o
queimadas estão preocupando os bombeiros, né? A gente mostrou aqui no nosso noticiário que uma queimada assustou aí moradores de Paineiras que colocaram fogo, alguém colocou fogo no lixo e os bombeiros tiveram que trabalhar firme para poder apagar lá e não gerar problemas. E hoje a gente traz uma entrevista aqui, a repórter Paola Oliveira conversou com o representante do 16º GBM justamente para explicar a preocupação que vai muito além das queimadas nesse período de pandemia. Além de tudo, do que a gente já sabe, que é crime, que pode causar incêndios em casas, enfim, causar muitos prejuízos. Além de tudo isso, a fumaça pode levar mais pessoas às unidades de saúde que já estão numa situação muito preocupante, né, com essa questão da pandemia de proliferação do coronavírus. E é por isso que a Paola Oliveira conversou com o representante do 16º GBM para poder explicar melhor essa situação e mostrar esse pedido, né, do Corpo de Bombeiros para que as pessoas tomem bastante cuidado. Olá, hoje nós estamos aqui com a participação do capitão do Corpo de Bombeiros, Fábio Pimentel. Ele está aqui novamente esclarecendo alguns assuntos e trazendo informações relevantes e importantes para a população metropolitana. Na nossa última conversa, né, capitão, o senhor veio falando aí a respeito dos acidentes domésticos e também da intoxicação por produtos de limpeza, trazendo aí um alerta aos pais. E hoje o assunto aí é incêndios florestais, as queimadas e como isso pode prejudicar a nossa saúde, levando em conta aí nesse contexto de pandemia, não é mesmo? Tudo bem? Isso mesmo, estamos aqui, tudo bem, e a gente está aqui sempre à disposição para passar as informações para a população, né? Como eu disse da última vez, é muito bom quando a gente pode participar de forma preventiva. É um prazer. Então, capitão, esse ano o inverno aí está com previsão de temperaturas um pouco mais altas, com ar um pouco mais seco do que o de costume nessa época do ano. Isso aí traz uma certa preocupação? Sim, traz, lógico, né? A gente sabe aqui que na região serrana existe um atendimento muito maior de distúrbios respiratórios nessa época do ano, né? Aliás, isso é regra para o Brasil inteiro, né? E por que isso, né? Porque tem essas variações de temperatura, mas principalmente porque o ar é muito seco. Então, isso favorece aí que aquelas pessoas, né, que já possuem algum tipo de distúrbio, né, por exemplo, asma, bronquite, sobretudo as crianças, tá? A gente já sabe aqui que, pelo menos no hospital das clínicas, que é onde eu tive mais acesso até agora, esses tipos de atendimentos, eles são os primeiros colocados quando se fala em atendimento pediátrico, né? Bronquite, asma, resfriados. E qual é o grande problema agora? É que a gente está numa pandemia, né? E uma pandemia de uma doença que, até onde se sabe, ela acomete principalmente o sistema respiratório. Então, essa época do ano, ela por si só, mesmo que não fossem as queimadas, ela já acarretaria um aumento nos atendimentos dos postos de saúde, dos hospitais, da UPA, né? E com as queimadas, a gente tem uma poluição maior do ar, e a gente aqui no quartel, a gente fez uma série de pesquisas em artigos internacionais e nacionais que tratam fundamentalmente do material particulado que a fumaça tem. Então, existem muitos estudos que iniciaram lá na Amazônia, né, por conta daquelas queimadas todas lá, mas também já tinha muita coisa lá do Canadá, que eles investem muito nesse sentido. Então, a gente trouxe muita pesquisa aí sobre os tipos de material particulado que a fumaça, que advém dos incêndios florestais, tem, né, e de que forma que eles podem causar danos à saúde. E quais são as estatísticas aí de incêndio nesse período do ano? Então, pois é. O ano passado, por exemplo, né, nós tivemos 412 eventos dentro da nossa área operacional, já incluindo o nosso grupamento aqui, e bem como os nossos destacamentos. E foi um número muito alto, porque até então o recorde havia sido de 2017, com 392 eventos. Ano passado, 412. É importante nós falarmos sobre as estatísticas, porque a gente aqui fez um estudo muito preciso
desses dados, né? E a gente não tem somente números, a gente lançou mão aqui de ferramentas de business intelligence, e a gente pôde apurar, assim, a gente praticamente sabe, né? Quando, onde, quais locais, a gente sabe, por exemplo, quais são os horários que são mais comuns, a gente sabe quais são as quinzenas, os dias de semana, os horários que são mais comuns também, e também sabemos, fora esse critério temporal, temos também como saber o critério espacial, ou seja, nós sabemos quais as localidades que são mais frequentes e quais são os perfis de quem ateia fogo, né? Porque, por exemplo, quem ateia fogo aqui, por exemplo, próximo à Serra dos Cavalos, tem um perfil completamente diferente da zona rural, que já é outra razão, que já é uma queima de pasto e tal, aquela coisa. Então, nós já sabemos hoje quais são aqueles locais que mais tem e quando que eles acontecerão, de tal maneira que isso vai servir tanto para a nossa parte operacional, no nosso planejamento para essas ações, como também vai auxiliar órgãos que lidam com a parte coercitiva, com a Secretaria de Meio Ambiente, o Ministério Público, né, que nós já estamos fechando esse tipo de parceria para que esses atos eles sofram coerção, né, ainda mais agora, porque essa questão agora de saúde pública é algo que não se estava falando muito, mas agora a gente tem que falar. A fumaça pode agravar os casos de Covid, né, ou então pode levar certas pessoas, né, a procurarem um serviço de saúde, o atendimento, e isso confundir um pouquinho o diagnóstico, e aí, qual a consequência disso, né? Entre outros, fora mais gente doente, logicamente. É a gente não conseguir fazer o achatamento da curva, que é a métrica para a retomada das atividades econômicas. Então, isso tudo faz parte de um todo, né, que a gente quer ajudar a combater. Tá aí a entrevista do capitão Fábio Pimentel, do 16º GBM, sempre muito participativo, auxiliando a comunicação, né, relações públicas do nosso grupamento de bombeiros militares aqui em Teresópolis, trazendo esse alerta à população. Lembrando que esse é apenas um trecho de toda a entrevista completa você confere na programação da Diário TV. A gente traz muito mais detalhes sobre esse trabalho importante e, com certeza, que é muito efetivo aqui em Teresópolis e região. Agora vamos falar de uma situação que atingiu muitos brasileiros que dependem do serviço do INSS, né? Durante essa pandemia que os serviços foram suspensos, o atendimento foi apenas online ou então por telefone. E agora existe já a previsão de que o atendimento deixe de ser por meios eletrônicos unicamente, né? E as pessoas possam finalmente ser atendidas nas agências. O retorno vai ser gradativo. No primeiro momento, as agências do INSS vão funcionar por 6 horas apenas. E o atendimento vai ser exclusivo para os segurados e beneficiários que fizerem o agendamento pelo aplicativo Meu INSS e pelo telefone 135. E para a realização de alguns serviços específicos. Os serviços que reabrirão para o atendimento presencial serão os serviços que dependem da atividade da Perícia Médica Federal, os serviços do Serviço Social da Previdência Social, parecer social, avaliação social, a reabilitação profissional e o cumprimento das exigências, aqueles processos que aguardam decisão por parte do INSS, porque falta a anexação de algum documento que precisa ser apresentado no original, esse serviço também será ofertado. Todas as medidas de segurança sanitária recomendadas pelo Ministério da Saúde durante a pandemia de Covid-19 serão seguidas na reabertura das agências. Há hoje mais de 1.500 agências da Previdência Social em todo o Brasil. 70% delas estão aptas a funcionar. As unidades que não reunirem as condições necessárias para atender o cidadão de forma segura continuarão em regime de plantão reduzido. Os serviços que não estiverem disponíveis de forma presencial continuam pela internet e pela Central 135, ou seja, podem ser feitos a partir de um computador ou de um celular. E o regime de plantão da Previdência para tirar dúvidas continua enquanto o atendimento presencial não for totalmente retomado.
Tá aí uma importante notícia sobre a volta do atendimento, a reabertura das agências do INSS. Lembrando que mesmo com essa reabertura, nem tudo é feito nas agências, ainda continua tendo o atendimento por meio do aplicativo Meu INSS, o site também, o portal Meu INSS e o número 135 para você se informar melhor. De qualquer forma, é sempre importante você ligar para esse número 135, saber como é feito o atendimento, para agendar e tudo mais. O INSS volta aí e muita gente está aguardando, né, para poder resolver muitos problemas, como a questão de auxílio-doença, né, o BPC, entre vários outros que precisam até de perícia médica. Durante essa pandemia, essa paralisação, foi até dispensado, né, a perícia médica, e alguns benefícios foram prorrogados automaticamente, mas com o retorno do atendimento isso não vai ser possível. Então, você conta com 135, o telefone direto do INSS, para poder fazer esse agendamento. Outro fato importante para a população é sobre o auxílio emergencial. A gente sabe que muita gente nesse período depende dessa ajuda do governo, mas muita gente está tendo dificuldades para conseguir ter acesso, né? Enquanto pessoas que não teriam direito, né, porque não se enquadram nos termos do programa, conseguiram o auxílio emergencial, outros que precisariam muito acabaram tendo esse auxílio negado. Mas você tem chance, né? Se você teve o auxílio negado, você tem um caminho a seguir para poder contestar essa situação. E a gente traz nessa matéria que a agência do governo federal preparou para a gente. O pedido de contestação deve ser feito em uma das unidades da Defensoria Pública da União em todo o país e é gratuito. Para recorrer, a pessoa precisa cumprir todos os requisitos para acessar o benefício. Entre eles, a soma da renda de todos os integrantes da família deve ser de, no máximo, R$2.000 por mês. Isso vai dar condição a que cada brasileiro, cada cantinho do Brasil, vá à Defensoria Pública, leve a sua documentação e faça uma contestação, onde ela vai ser atendida por um profissional com o único objetivo: fazer justiça, defender a vida e a cidadania. O acordo do Ministério da Cidadania com a Defensoria também tem o objetivo de evitar que os pedidos negados virem ação na Justiça no futuro. É uma maneira bastante exemplar de solucionar extrajudicialmente eventuais pretensões que poderiam, inclusive, desaguar no Poder Judiciário. Então, nosso agradecimento ao Ministério da Cidadania e o nosso compromisso de empenho para que a gente possa levar justiça à população, enfim, que eventualmente teve o seu benefício emergencial negado nesse momento. Tá aí a explicação sobre esse caminho a ser seguido para você contestar caso o seu pedido tenha sido negado para receber o auxílio emergencial. Mas cabe aqui um esclarecimento importante. Muita gente ouve falar Defensoria Pública e acredita que é aquela que tem ali na rua Fernando Martins, na subida da Vila Muqui. Não é ali, tá? A Defensoria Pública que fica ali na Fernando Martins é estadual, não cuida de assuntos de INSS. Caso você tenha problemas para contestar, aqui em Teresópolis nós não temos a Defensoria Pública da União, mas você tem um caminho a ser seguido, que é a Justiça Federal. Você vai até a Justiça Federal no prédio que fica na rua Francisco Sá, a rua do edifício garagem, a rua do hemonúcleo, né? Que você, ali no prédio da Justiça Federal, você vai até o cartório e pede o auxílio de um advogado voluntário. E lá, sim, eles vão cumprir esse papel. Os advogados voluntários fazem atendimento lá gratuito para você e vão fazer esse atendimento que seria o papel da Defensoria Pública da União, que não tem em Teresópolis, repetindo bem e frisando que não é a Defensoria Pública Estadual que fica ali na Fernando Martins. Para você se situar, você vai até o prédio da Justiça Federal, que fica ali ao lado do edifício garagem, na rua do hemonúcleo. Esclarecido isso, a gente segue aqui falando sobre o Covid, a pandemia em Teresópolis. A Prefeitura divulgou hoje, né, o boletim, como faz todos os dias, o boletim sobre o coronavírus, a situação de Teresópolis. Vamos a ele. Você tem aí na tela os números do coronavírus em Teresópolis. E lembrando que ontem tínhamos 43 óbitos confirmados e hoje foi confirmado mais um.
São 1.296 casos positivos de Covid-19 no município, 592 casos ativos, 660 casos recuperados e 44 óbitos confirmados. Temos 38 leitos ocupados, sendo 18 confirmados e 20 suspeitos, 21 leitos clínicos, 17 leitos de UTI e 7 entubados. Desses leitos de UTI que são ocupados, 7 pessoas estão entubadas. Temos 25 leitos vagos, 3 de UTI e 22 de leito clínico, ou seja, um aumento tivemos um aumento de números de ocupação em relação a ontem. São 4.005 o total de exames realizados de testes rápidos mais PCR. E isso aí é o que foi divulgado hoje pela Prefeitura de Teresópolis no balanço do coronavírus. A Prefeitura ontem também divulgou um decreto, publicou o decreto com a renovação das medidas de combate ao coronavírus nesse período de quarentena. Não houve novidades, apenas foi prorrogado tudo que já estava valendo nessa etapa de retorno das atividades. Aguarda-se ainda, como a gente disse ontem, a gente disse aqui já no nosso boletim, de que existem atividades aguardando para poder retornar, mas a Prefeitura ainda não divulgou essa liberação, talvez na semana que vem, com a evolução positiva, satisfatória dos casos, que não haja aumento, como a gente também espera muito, aguarda que cada vez menos casos sejam registrados e que a gente passe por isso. E agora a gente vai trazer aqui a participação do jornalista e historiador Vanderlei Pérez, ele que vai trazer a foto do dia sobre uma história importante de Teresópolis. Os anos 1910 e 1920 em Teresópolis são conhecidos como os anos do período das vilas. Foi nesse período, chegado o trem à cidade em 1908, que foram surgindo os casarões maravilhosos da cidade. Alguns deles ainda existem em resquícios, E um bom espécime, exemplo disso, é a Casa da Memória Arthur Dalmaço, construída em 1924, desse período. Então, aquele glamour, aquele tipo de construção estrangeira, uma mistura de estilos, é bem característico desses anos 1910 e 1920. E um casarão que deixou boas saudades nos teresopolitanos foi a casa do Olegário Bernardes. Essa fotografia do dia aí, que é dos anos 1923, foi derrubada nos anos 70, para no seu terreno, na Avenida Delfim Moreira, ser construído, então, o supermercado ABC, que de lá para cá vem mudando de nome e de forma de atender a clientela. Bom, esse casarão do Olegário Bernardes, no final dos anos 60, ele serviu também como sede do Colégio Estadual, que depois vem a ser o Colégio Estadual Edmundo Bittencourt, inaugurado em 1974. De vez em quando, a gente encontra por aí alguns desses alunos que tiveram o privilégio de estudar no casarão da família Bernardes, que ficava ali próximo à Caixa Econômica, ao Banco do Brasil, aquela região ali. É isso, a foto do dia. Tá aí esse quadro, a foto do dia no nosso boletim, encerrando esse boletim para vocês, sempre trazendo uma curiosidade bem legal, muito bem-vinda sobre a nossa cidade, sobre o nosso município de Teresópolis. A gente precisa realmente conhecer bem e conhecer com quem entende bem, o Vanderlei Pérez trazendo para a gente nos nossos boletins. Outras informações você tem aqui durante a nossa programação, fique ligado aqui na Diário TV, também no nosso site netdiario.com.br e aproveite para conferir nossas redes sociais. Tem o Facebook, Instagram e YouTube com centenas de vídeos para você curtir e saber mais, ficar bem informado com a Diário TV e o jornal Diário de Teresópolis. A gente retorna no próximo boletim. Até lá!